Boa sexta-feira a todos. Olá, Jéssica. Ana Beatriz. Então, pessoal, eu resolvi entrar aqui hoje. Eu até não fiz um post e divulguei há mais tempo, mas eu vim aqui pra gente conversar mesmo algo mais informal. Não convidei também não convidei mais nenhum dentista. Vou conversar eu com vocês aqui, respondendo algumas dúvidas que são frequentes no consultório, que vocês sempre me perguntam sobre a limpeza e também sobre o clareamento, a sequência que deve ser realizada aí para o procedimento ser mais bem executado. Vamos ver aqui como é que tá a internet. Então eu vou falar aqui hoje com vocês sobre essa questão da limpeza, que na verdade o nome certo é a profilaxia, que nós realizamos no consultório, e também sobre o clareamento, falar algumas coisas que esse assunto está bem, digamos assim, alta, né, depois daquelas últimas polêmicas que a Maitê Proença falou, mas nós podemos esclarecer algumas dúvidas e tirar esse medo da população que pode ter sido causado por causa disso, né? Ô Lúcia, tudo bem? Então, pessoal, gostaria também que vocês escrevessem as dúvidas de vocês nessa caixinha de interrogação, porque posso colocar para todo mundo ler, né? E eu vou comentando algumas coisas que são também dúvidas frequentes dos pacientes que me perguntam ali no atendimento, e alguns comentários também que eu já escutei, que são na verdade, aquelas fake news, né, sobre o clareamento e também sobre a limpeza, que a gente pode falar que também é até bom para esclarecer a população, né? Então, na verdade, quando a gente fala limpeza, é um termo que os pacientes conhecem melhor, né, do que se a gente falar profilaxia. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu escutei o termo profilaxia, eu achei super estranho. Falei, que nome horroroso, profilaxia, o que é isso? Então, esse nome profilaxia é o termo técnico, né, o termo certo que nós utilizamos para denominar essa limpeza que é realizada no consultório. Essa limpeza, na verdade, ela pode ser feita somente para remoção de placa, daquela sujeira extrínseca do dente, que faz manchar os dentes inicialmente, e também pode ser feita, que a gente fala limpeza, englobando também a raspagem periodontal, a raspagem de tártaro, né? A tartarectomia também que a gente comenta. Então pode ser feito das duas formas. Geralmente os pacientes não têm só placa ou biofilme, que é aquela sujeirinha pregada mais nos dentes. Eles têm também o tártaro, né? A maioria deles também tem o tártaro ali em alguns dentes. Às vezes ele nem sabe que tem, mas a gente acaba encontrando no exame clínico. Então, na verdade, a gente passa para o paciente a necessidade de fazer essa profilaxia e também a raspagem periodontal, que é a remoção do tártaro, periodicamente. Por quê? Ele não pode fazer uma vez ao ano, porque é muito pouco. Quem tem tártaro, a presença frequente de tártaro nos dentes, esse tártaro ele costuma acumular em muito pouco tempo, né? Quem tem sabe o que eu tô falando. Fala assim, nossa, mas eu fiz a limpeza há 2 meses, já tá tudo aqui de novo. Então, por que isso acontece? O pH da boca de quem tem tártaro costuma ser mais alcalino. O que seria isso? Um pH mais alto. Além disso, a própria pessoa já tem uma tendência maior também de dar uma calcificada naquela placa em pouco tempo. Por incrível que pareça, eu falo que é até desleal com os outros pacientes, porque o paciente ele fica se comparando com os outros e fala, nossa, eu escovo tantos dentes, escovo bem, tenho escovas também específicas, aquela interdental, passo um fio dental melhor para escovar, passo o fio dental, que eu sei que não é uma realidade, infelizmente, faço tudo certo e mesmo assim fica dando tártaro nos meus dentes. O que eu estou fazendo de errado? Não é que você está fazendo de errado, você está fazendo certo, só que foi comprovado nas últimas pesquisas que a frequência tem que ser maior. Infelizmente, quem tem tártaro tem que escovar mais vezes por dia em comparação com uma pessoa que não tem alto índice de tártaro nos dentes. E até por isso que eu falo que fala assim, nossa, não é justo. Não é mesmo, mas não tem outro jeito. Então, você pode escovar muito bem seus dentes 3 vezes por dia e ainda assim acumular tártaro nos seus dentes.
Porque a frequência, até que foi uma pesquisa que foi feita, falaram que tem que ser cerca de 6 a 7 vezes por dia que tem que escovar os dentes. Então vocês imaginam, se a maioria das pessoas não tem como fazer isso durante o dia, por exemplo, se você escovou na hora do almoço e passou toda a tarde ali sem escovar, ainda comeu, lanchou e depois ainda jantou, aí você vai escovar de novo. Essas horas todas, que vão dar às vezes muito mais que 8 horas, você ficou sem tirar a placa que estava sobre seus dentes, o biofilme. Então aquela placa, o biofilme que a gente fala que é aquele resto de alimento nos seus dentes junto com bactérias, ele com o tempo ele vai se calcificando e não sai mais com a escova. Isso que é o tártaro, né? Então, quando forma o tártaro, a única forma que você tem que fazer para retirar é ir ao dentista. Não tem nada que você faça em casa que vai retirar o tártaro, tá? É bom deixar bem claro. E qualquer coisa manual que você coloque para arrancar o tártaro, você vai estar lesionando a camada superficial do dente, que é o esmalte, certo? Então, não façam nada em casa para remoção desse tártaro. Eu sei que algumas pessoas colocam uns instrumentais, até garfo, umas coisas assim. Eu acho uma loucura fazer isso. Então, tem que marcar consulta mesmo ao dentista. Qual que é a frequência que tem que ser essa consulta para a remoção do tártaro? Quem tem muita incidência de tártaro, até melhorar essa condição, tem que fazer a cada 2 a 3 meses, tá? Porque passou disso, começa a ter muito tártaro novamente. O tártaro não é questão só de higiene, né? De ter alguma coisa pregada ali nos seus dentes. Ele causa, com o passar do tempo, perda óssea. Onde ele está ali grudado naquele dente, com o passar do tempo, ele vai se formando, indo em direção ali subgengival, abaixo da gengiva, em direção ao osso, que é o que mantém ali, que está ao redor dos dentes. E isso faz com que haja bolsas, né? O espaço entre o dente e o osso ele aumenta, o dente vai ficando mais mole e a pessoa pode até perder o dente se deixar o tártaro ali, tá? Então não é só uma questão de querer ir ao dentista, você precisa ir para não perder seus dentes devido ao acúmulo de tártaro, certo? Então tem que marcar a cada 2 a 3 meses, você que tem, para estar mantendo sempre os dentes livres de tártaro. Fora a placa ou biofilme, se você utiliza muito corantes nos alimentos, gosta muito de vinho, café, e ainda mais se você fuma, por exemplo, você sempre vai ter mais tendência a ter mais manchas nos dentes, e aquela hora que você não escovar bem, aquela plaquinha que grudar um pouco mais em algum dente, esses alimentos pigmentados vão acabar grudando ali, manchando esses dentes. Sempre tem alguns dentes que mancham mais do que outros, né? Então, você também tem que tomar cuidado e procurar sempre fazer essa limpeza periódica para não ter risco dos dentes escurecerem de uma forma que não limpe mais somente com a escova. Aí você vai precisar do outro assunto que a gente vai falar aqui, que é do clareamento, certo? Então, qual que seria o tema que eu falei aqui? Que eu vou até escrever aqui para vocês. Qual que seria feito primeiro? Por que eu fiz esse tema? Porque é comum alguns pacientes marcarem o clareamento no consultório e não quererem fazer limpeza. Fala, não, eu vim aqui só para fazer o clareamento, não quero fazer limpeza. Eu fiz limpeza tipo mês passado, fiz a limpeza há 2 meses. Só que quando a gente constata que tem tártaro nos dentes, não tem como o produto clareador agir sobre o esmalte dos dentes, porque em cima do esmalte tem aquela camada ali de tártaro ou placa ou biofilme, que o produto não vai interagir com o esmalte, o clareador. Por isso que a gente fala, olha, se você não fizer a limpeza novamente, independente se você fez há pouco tempo, não vai adiantar o produto clareador. Então põe a mão na consciência. Se você for fazer também o clareamento caseiro e não escovar os dentes antes de colocar o produto na moldeirinha, não vai clarear seus dentes. Vocês já pararam para pensar isso? Não sei nem se o dentista de vocês orienta nesse sentido, mas os dentes têm que estar limpos, livres de biofilme de placa, livres de sujeira mesmo. Vocês têm que ter escovado os dentes para depois colocar o produto nas moldeirinhas em casa, o clareador, e colocar em contato com o seu dente, porque aí é certeza que o produto vai
estar em contato com o esmalte do seu dente, senão não vai clarear. Por isso que algumas vezes eu já percebi que os pacientes falam, nossa, o produto parece que está perdido, não está fazendo nenhum efeito quando eu utilizo o clareamento. Mas também talvez falte esse esclarecimento que o paciente tem que escovar os dentes antes, os dentes têm que estar limpos antes de fazer o clareamento em casa também, certo? Olá, doutora Alessandra, tá aqui também com a gente. Então, é muito importante esses cuidados. Então, qual seria a sequência correta? A sequência correta, o paciente chegou hoje, eu nunca vi o paciente, por exemplo. Independente do dia que ele fez a limpeza, eu orientaria o paciente a fazer a limpeza novamente, porque sempre tem um lugar ou outro, ainda mais se tiver dentes tortos, que acumulam mais placa, que precisa fazer a limpeza e ficar tudo bem limpo. E no dia que faz a limpeza ou a remoção de tártaro, sangra, é comum, né? Porque você faz algo mais ali específico, quando vai fazer a sondagem ali para poder também ir com ultrassom ou com jatinho de bicarbonato, acaba que você faz uma limpeza mais pesada, digamos, um pouquinho, e algum lugar ou outro tende a sangrar, ainda mais se tiver tártaro, porque a gengiva já estava irritada antes por causa do tártaro, certo? E às vezes tem sangramento espontâneo, ainda mais quando eu for limpar, vai sair mais sangue mesmo. Então, como é que eu vou fazer o clareamento no mesmo dia? Não tem jeito, não pode, não vai dar certo. Então, o clareamento até no consultório, eu gosto de fazer a limpeza naquele dia, por exemplo, e marcar cerca de 2 dias depois, pelo menos, para a gente fazer a utilização do clareador no consultório, que é um clareador mais forte, tá? Uma porcentagem maior. E no consultório, a gente vai proteger a gengiva, colocar uma barreira protetora, porque o produto não pode encostar na gengiva, nem em nenhum lugar da boca, colocar afastador, proteger os lábios, enfim. A gente vai seguir todo o protocolo e aplicar o produto clareador. Dessa forma, eu tenho certeza que os dentes estão receptivos ao produto, sem placa, sem tártaro, e o produto vai fazer a sua ação de forma ideal. Então, a sequência correta seria o paciente marcar primeiro a limpeza. Até a limpeza é interessante que a gente observa quando vai fazer o uso ali do jato de bicarbonato ou do ultrassom também. Tem alguns lugares que o paciente achava que precisava de clareamento, mas na verdade o dente estava com uma plaquinha ainda ali que sai. Só de fazer essa limpeza, que é dessa forma que eu falei, uma limpeza mais profissional, os dentes, quando a gente mostra o espelho para o paciente, eu falo, nossa, parece meu dente já clareou, porque tira toda aquela camada mesmo que estava impregnada nos dentes, sai tudo, né, que estava impregnado. E aí depois a gente tem certeza que o efeito do clareamento vai ser total, né? E a gente vai estipular também quantas sessões vão ser necessárias para clarear esses dentes, de acordo com a cor inicial. Então, não são todos os dentes que respondem da mesma forma. Isso, às vezes, os pacientes ficam um pouco assim, ah, mas eu queria meu dente da cor do artista tal. Só que o artista tal tem lente de contato. A cor das lentes de contato, geralmente que os artistas colocam, que são os exemplos de algumas pessoas que pedem para nós, são cores que não são cores provenientes de dentes naturais. São cores de cerâmicas, cores que só tem artificialmente. Então, o dente normal não vai chegar naquela cor. O dente vai clarear? Vai. Só que não vai ficar um branco azulejo, para vocês entenderem. Então, o dente ele vai chegar num certo ponto que é individual. Isso é individual, porque tem algumas pessoas que o dente recebe melhor o produto, eles clareiam muito bem, ficam bem claros e até rápido. E tem outros pacientes que é mais demorado, demora mais um pouquinho, tem que fazer mais sessões e às vezes não clareia tudo o que precisa, o que o paciente espera, né, que é a comparação dele com o outro, só com o produto, tá? Então não fiquem almejando coisas impossíveis. Oi, Janailda. Ó, faz tempo, hein? Foi minha paciente. Então não fiquem querendo, não criem expectativas sobre os artistas que vocês vão ficar frustrados. A cor do dente da maioria deles é uma cor de cerâmica, uma cor que foi conseguida por meio das lentes de contato. E outra coisa que é muito triste também que eu vejo, que até eu postei esses dias nos stories, são esses artistas vendendo aquelas pastas clareadoras, que aquilo causa um prejuízo imenso para os dentes, tá? Eu deixo bem claro, e que nem eles usam aquilo, porque eles têm lentes.
Eles não clareiam mais os dentes. Depois que você coloca a lente, que é aquela capinha de cerâmica por cima dos dentes, o dente não precisa mais ser clareado, porque por fora já tem aquelas capinhas, certo? Eles não usam essas pastas, né? Então, essas pastas, elas têm um alto índice abrasivo. O que seria isso? Quando você pega na mão, parece que ela tem uma areinha dentro, ela é grossa. Quando você escova com aquilo, que fala que tem carvão ativado, carvão de tudo quanto é tipo, até preta, né, para vender mais. Quando você escova com aquilo, você gera um desgaste superficial nessa camada que é o esmalte, que é a camada mais por fora dos dentes. Então, com o tempo, não é de uma vez, você não vai ver isso na primeira vez que usar essas pastas, mas com o passar do tempo, o que você vai observar? Vai começar a sentir sensibilidade, a gengiva vai vai começar a machucar, vai dar uns sangramentos espontâneos, você vai sentir que está com sensibilidade, por exemplo, ao quente, ao frio, até a comer coisas mais duras, porque vai pegar na região da gengiva que já está machucada, tudo por causa dessa pasta. E não é escova, você pode escovar com a escova mais macia que tiver. Se usar essas pastas abrasivas, vai acontecer desgaste do esmalte junto com problema na sua gengiva. Pode até causar retração gengival, que a gengiva começar a afastar da coroa do dente, expondo aquela área de raiz aqui em cima, entenderam? Porque ela é muito forte, ela é muito abrasiva, ela é grossa, não é para escovar os dentes com aquilo, né? E aquilo não vai clarear seus dentes. O que ela vai fazer? Ela vai tirar as manchas superficiais, que já seriam removidas com a própria escovação normal, não vai fazer nada mais do que aquilo, né? Então, eles estão vendendo essas pastas abrasivas aí, ou com carvão, de tudo quanto é tipo, é o interesse mercantilista. O interesse é porque vocês compram. A pasta mais vendida na farmácia é aquela Luminous White. Não sei se vocês sabem, aquela que tem um escrito vermelho com cinza, não é? Digam se é isso, eu não lembro a cor dela. Toda casa que eu vou ao banheiro, eu vejo a pasta que a pessoa está usando e ela usa aquelas. As pastas mais vendidas no supermercado são pastas clareadoras, que estão escrito no rótulo. Clareadoras, agora com carvão ativado. Então, pessoal, deixa eu esclarecer, até eu sigo o professor Consolaro que fala isso direto. Todas as pastas que estão escritas pastas clareadoras, elas têm um componente que se chama peróxido. Todas elas, vocês podem ler que no componente ali, na composição delas tem esse peróxido. O uso contínuo do peróxido das pastas, juntamente com todo o resto que você consome, que é um co-carcinogênico, que é um fator a mais para câncer bucal, pode, com o tempo, você desenvolver uma lesão na sua boca, porque a pessoa só usa essa pasta. Imagine se você usar essas pastas com peróxido 2, 3 vezes por dia. Além disso, você fuma, você bebe, você consome muito corante, muito conservante, toma muito sol na boca, ali toma sol e vai a luz do sol ali, o véu bebe na sua boca. Tudo isso são fatores que contribuem para poder ter futuramente uma alteração celular maligna, certo? Então não é brincadeira, não parem de usar essas pastas clareadoras, gente. Isso é mercantilismo, isso não vai clarear seus dentes. Se pasta clareadora clareasse os dentes, não teria mais necessidade de ter o clareamento no consultório. Por que vocês acham que tem clareamento no consultório? Não é porque a gente quer vender, não. A ação do clareamento no consultório, que é o mais seguro, porque a gente faz a barreira gengival, protege a gengiva, protege os lábios, coloca o afastador, é justamente para que o produto do clareamento não encoste em nada da sua boca. Ele vai ter ação somente em cima do dente, porque se ele encostar na boca, a porcentagem do que a gente utiliza no consultório, que é 35%, por exemplo, ele vai queimar a sua boca. Mas, por exemplo, mesmo se a gente utilizasse aquele que é feito em casa, que ele é mais fraquinho, que é a partir de 6%, ele não pode ser feito mais do que uma vez por ano, porque aquilo encosta na sua mucosa, encosta na sua língua, nos lábios, e tem esse poder de, juntamente com o resto que você faz, com o seu
com seu dia a dia, os produtos e tudo mais, ter esse poder carcinogênico, entendeu? Não é brincadeira. O clareamento você não pode fazer sempre que você quiser em casa. Ah, eu compro o produto lá do fulano, tenho a plaquinha, faço uma vez por mês. É uma loucura isso que você está fazendo. Você pode desenvolver com o passar do tempo uma lesão na sua boca aí e depois desenvolver algo muito grave por causa disso. Junto ainda, você ainda usa essas pastas clareadoras com peróxido. Então você imagina tudo isso sendo somado, jogado na sua mucosa, em contato com a língua, em contato com a gengiva e tudo mais com os lábios, né? Então é muito sério isso. Então, os dentistas, tá? Vocês podem, não sou eu que estou falando, vocês podem pesquisar. Os dentistas, de uma forma geral, todas as pesquisas que são feitas a nível laboratorial, com animais também, fizeram com os ratinhos, e que fizeram o uso contínuo de peróxido que tem nessas pastas, tá? E também nos clareadores, só que você não deve fazer esse clareamento mais que uma vez por ano, justamente por causa disso que eu tô falando. Então, se você usar esses produtos em contato com a mucosa, lábio, língua, gengiva, continuamente, você pode gerar um fator carcinogênico na sua boca. Gerou lesões na mucosa dos ratinhos, ó. Certo? Então, é sério isso que eu tô falando pra vocês. Ninguém sabe, né? Quando os pacientes vão no consultório, eu falo, ó, não faça clareamento por conta própria. Clareamento a gente faz uma vez por ano para fazer a manutenção. Se houver necessidade, a gente avalia. Limpeza não tem problema, né? Limpeza é para limpar os dentes, tipo, para tirar o tártaro, igual eu falei, que vai gerar o benefício para você, é claro, de não ter perda óssea. Isso comigo, se eu observar uma necessidade, por exemplo, quando o paciente está na situação que eu vejo, nossa, já está tendo muita perda óssea, retrações gengivais e tudo mais, eu ainda encaminho, eu trabalho junto com o periodontista. Periodontista é a área da odontologia, da especialidade da odontologia que cuida ali dos tecidos moles e de sustentação ao redor dos dentes, certo? Desses tecidos que são o quê? A gengiva, o ligamento periodontal, o osso, tá? Tudo que tem o suporte do dente, essa área de periodontia. Então, eu faço tratamento juntamente com o periodontista. Se for algo mais brando, que eu consiga ali fazer a remoção, por exemplo, se você tiver o tártaro e tiver só sobre ali a coroa, não tiver ainda dentro da gengiva, para dentro ali em contato com o osso, eu faço a limpeza no consultório. Se observar, isso a gente vê no exame clínico, no consultório e também nas radiografias. Você observa se tem tártaro a nível subgengival, embaixo da gengiva, e se tem perda óssea. Se tiver isso associado, você precisa de um tratamento conjunto com o periodontista. Depois que tiver tudo, vamos dizer, estabilizado, sem excesso de tártaro, a saúde bucal ok, que você vai pensar em fazer clareamento. Por quê? Como é que você vai fazer clareamento em dentes que estão com sangramento espontâneo da gengiva ou com tártaro ou placa em cima dos dentes? Não vai clarear. Ou então vai clarear uns pedaços do dente, o clareador em contato, mesmo caseiro, né? O clareamento caseiro, mesmo o produto do clareador, em contato com a área que já está ferida, vamos dizer assim, por causa da escovação forte, ou se a pessoa tem tártaro, essa gengiva já fica inflamada, vai causar um prejuízo maior, certo? Então não pode. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Então o ideal é a pessoa fazer o tratamento, né, doutora Andressa, que entrou agora, que é periodontista, fazer uma boa limpeza, acompanhamento para remoção do tártaro, dando a saúde bucal e tudo ok, a gente vai novamente marcar o paciente, eu dependendo do tanto que sangrar, ali na hora da limpeza eu marco de 2 a 3 dias depois, porque não pode estar sangrando. Outra coisa também, se o paciente for fazer o do consultório, que eu dou a preferência para ele, quando a gente vai colocar a barreira gengival, que é aquele protetor que até tem umas corzinhas que cobre a gengiva para proteger a gengiva, essa cobertura ela só vai grudar na sua gengiva para protegê-la se não tiver sangramento. Se sua gengiva estiver sangrando, a barreira gengival não vai grudar na sua gengiva. Como é que eu vou passar o produto no dente para clarear o seu dente se o produto está indo lá para a gengiva e ferindo sua gengiva, entenderam? Então não é que a gente não quer, não tem como ser feito sem a barreira gengival no consultório.
né? Então a gente tem que usar essa barreira gengival e a gengiva não pode estar sangrando e não pode estar inflamada. Então a gente tem esse caminho que é o caminho ideal para os pacientes seguirem: limpeza depois do clareamento. Aí você fala, que hora que eu vou fazer a tal da restauração, que eu tenho uma restauração na frente aqui que já está feia. Quando eu fizer um clareamento, ela vai ficar aparecendo mais, porque a restauração não clareia. O que vai clarear é o seu dente, onde tem o esmalte, né? Então, onde tem o esmalte vai clarear mais e ela vai ficar mais escura do que o seu dente, porque a gente clareou o dente. A restauração, ela tem que ser trocada depois do clareamento. Então, a gente espera pelo menos 15 dias, tá? Ou tem estudos que falam até um mês para esperar depois do clareamento, para ter estabilidade da estrutura ali do esmalte, que ela vai parar de liberar o oxigênio ativo, né, que está clareando os dentes, para a gente poder colocar o material restaurador e ele fixar o seu dente. A gente vai fazer essa troca, certo? Então, a gente espera cerca de... na verdade, eu falo para os pacientes 3 semanas, pelo menos, tá? Para ter uma segurança. Já teve paciente que assinou o termo, mas não adianta nada, gente. Eu falei para ele, vai cair a sua restauração, porque não passou o período ativo do clareamento, mesmo quando a gente para de colocar o produto. Ele, não, eu quero, eu vou casar, eu preciso trocar. Aí deu poucos dias depois a restauração caiu, né? Então tem que ter um período depois que termina o clareamento para trocar as suas restaurações visíveis, tá? Você fala, mas eu tenho um onde morde, né? Que a gente fala que é a oclusal do dente. Essa não tem problema, que ninguém vai ver. Essa você poderia ter trocado até antes do clareamento, por exemplo, né? Porque não é uma superfície que a gente coloca o clareador. A gente coloca o clareador na superfície que é virada para o sorriso, que a gente vê, né? Que os pacientes olham e falam, nossa, tá escuro. Mas os outros dentes lá atrás a gente não coloca, geralmente, o material clareador, certo? Então, seria essa sequência: limpeza, clareamento e depois troca das restaurações. Aí você fala, mas essa restauração que eu troquei depois do clareamento, no ano que vem, se eu quiser fazer novamente o clareamento, ela vai ficar diferente? Geralmente não fica. Por quê? Porque você clareou até onde poderia e a tonalidade do seu dente até o mais claro possível, para depois ter feito a restauração. Esse é o correto, né? Aí, geralmente, se você for fazer de novo um clareamento, é porque você observou que escureceu um pouquinho no decorrer desse ano. Porque você toma muito café, toma muito chá mate, tá? Chá mate, qualquer tipo de chá que tenha cor escura, que o pessoal tá tomando um chá vermelhinho, eu não sei o nome. Quem souber, escreve aí pra mim, por favor. Tem um chá que é escuro e tem uma cor vermelha, e tem um chá mate, tem um chá preto, e o próprio chimarrão. Todo mundo que toma essas infusões, isso mancha o dente, que é muito pior do que Coca-Cola e café, tá? Eu atendi um paciente que a superfície de dentro dos dentes estava preta de chá. E começou a ir para fora aqui, ó, entre um dente e outro, dava para ver atrás do dente. Então estava muito escuro. Para fazer a limpeza e tirar isso, já demorou muito para depois eu conseguir clarear, certo? Então vocês que usam muito chá, isso escurece muito os dentes, escurece mesmo. Então, depois quando você quiser fazer o clareamento novamente, no outro ano, você vai fazer o clareamento, vinho também, né? Mas vinho não escurece tanto igual chá é o pior. Eu descobri porque eu atendi o paciente, eu falei, nunca vi isso na minha vida, nunca vi um dente que ficasse com a coloração preta, nunca vi. Geralmente é marrom, né? Amarelo, marrom, preto foi por causa do chá. Então ele falou que tomava só chá, por exemplo, entre as refeições ele tomava chá de manhã, entre as refeições, no lanche da tarde, e tomava outro chá para dormir. Tem pessoas que tomam muito chá. Eu sei que é saudável, é super bom, mas pro dente, coitado, pra coloração do dente, realmente não foi muito interessante, ficou muito escuro. Eu até falei pra ele, dá pra diminuir um pouco, né, a quantidade de chá, porque ficou muito, muito escuro, ficou muito preto. Oi, doutora Clara. Doutora Clara, dentista aí do Rio, né, doutora? Deve fazer muito clareamento também. Então, sempre levar em consideração, pessoal, resumindo o que eu falei, a importância de fazer o clareamento com acompanhamento do dentista, por exemplo, isso que eu falei
da tonalidade do seu dente. Como que você, que não é profissional e não tem noção das cores, que a gente tem uma tabelinha de cores, tá? Da cor dos dentes naturais e também daquela das lentes de contato, por exemplo. Mas levando em consideração o clareamento dental, que é um clareamento que é do dente natural, a gente tem que ver a cor que estava o dente do paciente quando começa o clareamento, para ver depois o comparativo. Como é que eu sei se está clareando? Não dá para lembrar na memória que cor que estava, dependendo da hora que ele foi no consultório tinha luz natural, a outra hora que ele foi tinha a luz da própria lâmpada. Isso influencia na cor do dente, até na hora de tirar foto. Vocês já viram quando você tira foto, dependendo da luminosidade, seu dente fica mais claro ou mais escuro, ou dependendo do flash? Então eu tenho que ter a cartela de cores para colocar perto para eu tirar foto com a corzinha junto. Doutora, já ouvi dentistas falando que podemos fazer clareamento no pacientes com brackets. Qual a sua opinião? Então, eu até conversei com outra colega esses dias sobre isso. Eu não faço, tá? E eu não concordo muito com isso. Na minha opinião, é algo muito mercantilista. Por quê? Vocês vão entender o meu pensamento. Você tem uma pecinha de metal colada em cima do dente. Dependendo do tamanho, ela tá quase do tamanho do seu dente. Por aí já é estranho. Você vai clarear o que você está vendo, que é ao redor dos brackets, né? Ou das pecinhas. O que tá colado ali, que tem uma resina que o dente está colado em cima, pela pesquisa do fabricante, diz que também clareia ali embaixo, sendo que o produto não está em contato direto com aquela região. Então, na minha opinião, eu não acredito. Eu não vou fazer isso para constatar. Eu já percebi muitas vezes que os pacientes com aparelho fixo causam ali com o passar do tempo, eles consomem muitos alimentos, às vezes alimentos açucarados, não escovam bem, que a realidade geralmente é essa. Eles já têm, alguns já começam a ter aquelas lesões brancas de cárie ao redor dos brackets. Muitos já desenvolvem aquilo, certo? Se eu pegar um produto clareador e colocar em cima daquela lesão branca, que é o primeiro indício que está desmineralizando o dente por causa da cárie, a tendência daquilo é piorar, aumentar o processo de desmineralização. Então, para que eu vou fazer isso, gente? Se depois vai ter que fazer o clareamento de todo jeito. Eu não concordo, eu não faço isso, tá? Eu acho isso, assim, terrível. Isso propôs para o paciente. Eu acho que é você gerar uma expectativa que ele não vai ter, né? Mesmo o bracket sendo transparente, não dá para ver totalmente os dentes. Você vai gerar uma expectativa que o paciente, na minha opinião, vai ficar frustrado. Vai falar, nossa, eu achei que ia clarear muito mais. Não vai ver resultado. Vai ver um pouquinho do dente clareando. Tem risco de manchar o seu dente, porque embaixo da pecinha pode manchar sim, né? Não posso falar que não vai manchar. Pode acontecer. Então, depois que tirar o seu aparelho fixo, e se você ficar a marca dos quadradinhos no seu dente, como é que vai ficar? Como é que você vai tirar isso depois? Aí você vai clarear tudo. Não, vejam bem o problema. Aí, por exemplo, se o quadradinho que tava a pecinha, se não clareou embaixo, aí quando eu tirar o aparelho, se eu fiz o clareamento ao redor da pecinha, ao redor ficou claro, não ficou? E no meio, às vezes, ficou escuro, onde estava a pecinha. Aí eu vou e pego o clareador e tento colocar só no meio, só que ele dá, e às vezes ele vai um pouquinho para os lados, aí começa a ficar duas cores no mesmo dente. Eu acho isso péssimo, eu não concordo, tá? Resumindo a sua pergunta aqui, respondendo, eu não concordo com isso. Oi, Fernanda, aí já fez clareamento e limpeza, né, Fernanda? A Fernanda aqui, que é minha irmã, é interessante porque ela tem sensibilidade, eu também tenho. Então, pacientes que têm sensibilidade, foi até bom que eu lembrei. Eu, por exemplo, eu só posso fazer o clareamento no consultório, porque o produto não pode nem pensar em encostar perto da minha gengiva, que eu quase morro de sensibilidade. Então, é necessário que tenha a proteção gengival, que é aquela barreira que cobre a gengiva, para colocar o produto no meu dente, para eu aguentar ali o tempo no consultório, que geralmente eu faço de 15, no máximo 20 minutos no consultório, porque o produto é mais forte, o tempo é menor, certo? E com essa barreira eu consigo fazer bem ali no consultório o clareamento, não vai dar aquele, sabe quando fica dando aquelas pontadas no dente, que acontece
com todo o clareamento, vai melhorar, porque o tempo vai ser menor. E outra coisa, quando a gente faz o clareamento em casa, querendo ou não, mesmo que você coloque pouquinho produto na moldeira, ela vai toda para sua gengiva. Um pouquinho que encostar na minha gengiva, eu fico 3 dias sem conseguir comer normalmente. Eu tenho muita sensibilidade. O paciente que tem sensibilidade é uma das primeiras perguntas que você tem que fazer. E propor para ele o clareamento no consultório. Depende de quantas sessões, depende da cor inicial. É aquilo que eu falei, o dentista tem a tabelinha de cores, que ele vai avaliar a cor inicial do seu dente, fotografar de preferência para ele lembrar também te mostrar, que os pacientes esquecem como eles eram no início, né? E fazer uma sessão não dá, tá? Já falo logo. Tem que ser pelo menos 2. Depois da segunda, terceira, tem paciente que eu fiz 4 ou 5, certo? Ah, não falei de produto não, Clara. O produto eu acho muito pessoal. É você selecionar a porcentagem, né, do produto e o dessensibilizante que tem dentro do produto. É uma questão também de preferência pessoal. Eu uso o do consultório 35%, mas a marca, eu uso várias marcas, tá? Depois eu posso até te passar algumas que eu uso, mas eu não tenho assim uma preferência absoluta não, tá? Mas eu prefiro de todos o clareamento no consultório, ainda mais que a maioria dos meus pacientes tem sensibilidade. Eu sei quanto é ruim você ainda piorar a sensibilidade porque você está fazendo tratamento estético, né? É péssimo, né? E o que pode fazer para diminuir essa sensibilidade? Eu sei muita gente já me pergunta isso. Eu até vou fazer um post, eu acho que eu vou colocar ele na terça-feira. O que a gente pode fazer para diminuir a sensibilidade durante o clareamento? Eu tenho um laser que é o laser terapêutico, né? Que eu aplico no consultório, que é o infravermelho e também o vermelho, que aumenta a microcirculação ali dos vasinhos ao redor dos dentes e também dentro dos dentes. Então, eu faço a aplicação desse laser terapêutico antes da sessão começar. Por exemplo, eu faço nos dentes, perto da gengiva, que é ali perto da raiz, e também no meio dos dentes e na incisal, que é na pontinha. Eu faço 3 pontos de aplicação nos dentes que são aplicados, geralmente pré a pré. E depois disso eu coloco a barreira e faço. A minha constatação assim clínica, quando eu faço isso, os pacientes falaram que melhorou muito a sensibilidade. Quem tem muita mesmo, a ponto de falar que nunca conseguiu morder um picolé, é ideal que a gente faça mais de uma sessão terapêutica, de laser terapêutico, antes do clareamento, tá? Para o paciente se sentir mais à vontade. Não tem nada pior do que a gente tá fazendo clareamento e o paciente puxar a cabeça para trás ou gritar para tirar, né? Isso não pode acontecer jamais, né? Então a gente faz isso. Outra coisa é a aplicação de flúor, que a gente no final, que termina o processo do clareamento em si, a gente suga a maioria do produto para ele não entrar em contato com a boca, né? A gente lava com o maior cuidado possível e ali depois de tirar o produto, a gente pode aplicar um dessensibilizante. Tem vários tipos aí no mercado. Eu gosto de aplicar o flúor mesmo. Então eu coloco o flúor mais concentrado e passo sobre os dentes, espero ali 2 minutinhos e retiro. Em casa eu falo para o paciente utilizar o enxaguatório com flúor, também que é bom, né? Esses que vendem na farmácia, não é Listerine, tá? Já falo logo que eu vou na casa das pessoas, eu olho essas coisas. A pasta que o pessoal compra que não pode usar, que tem peróxido, e o pessoal ainda usa Listerine. Não tenho nada contra o Listerine, tá? Só o fato dele ser... dele causar sensibilidade um pouco, porque ele tem um nível de álcool nele, apesar deles falarem que não, mas eu sinto quando eu uso, né? Então, você tem que usar um enxaguatório que tenha flúor em sua composição. Tem alguns que já tem escrito assim de fora flúor grande, né? Falar, mas eu não gosto do sabor que eles vendem na farmácia. A cor do enxaguatório não influencia em nada no clareamento, tá? Ele pode ser verde, azul, aquela cor não mancha os dentes, tá? O que você pode fazer, que alguns pacientes fazem, é manipular o flúor para bochecho, que é o 0,05%. Você vai na farmácia de manipulação, manipula 1 litro, flúor é sempre bom estar usando. Eu sei que tem a polêmica de flúor, flúor é tóxico, mas o que está acontecendo que eu vejo no consultório, quem tirou o flúor está dando cárie, tá? Tá aparecendo, aumentou de novo o índice de cárie no consultório. E os pacientes foram os que pararam de usar flúor. Então, tem relação, sim, e a gente sabe dos benefícios dos artigos com aplicação de flúor.
Então, eu sou a favor do flúor. Eu falo para o paciente, se ele quiser, ele manipula, senão ele compra na farmácia para utilizar, tá? Ainda mais se o paciente me relatar que ele consome muito açúcar. Açúcar não é açúcar, né? Tem gente que fala assim, não consome açúcar não. Aí eu pergunto, você compra sempre tic-tac? Tic-tac é açúcar puro. Aí a pessoa fica com tic-tac o dia inteiro na boca, house, que nem é o diet, é house normal. Chiclete não é o Trident, que o Trident pelo menos não tem açúcar, né? A pessoa compra chicletes normal, com açúcar, compra tic-tac, house, come bolachas recheadas, gosta de sobremesa mesmo, pudim, doces em geral, sorvete, picolé, essas coisas. Então você tem uma dieta cariogênica, que a gente fala, alta ali, com alto índice de açúcar nela, pode estar embutido em várias coisas, e você precisa de dar uma fortalecida na camada superficial do seu dente. Utilizando o flúor, você vai fortalecer. Se estiver ainda fazendo clareamento, vai ajudar a diminuir a sensibilidade, tá? Dá diferença e dá um alívio. Por exemplo, à noite, agora a gente prescreve o clareador, assim, quem estiver utilizando em casa, 2 horas por dia no máximo. E quando estiver fazendo no consultório, a gente fala que no intervalo para a próxima consulta no consultório, ele vai utilizar o enxaguatório em casa. Ele pode utilizar, ele já vem pronto para bochecha, né? Ele bochecha ali 1 minuto, 1 a 2 vezes por dia. Isso ajuda muito. Eu testo em mim as coisas, né? Tudo que eu passo para os pacientes, eu experimentei. Nunca passei nada que eu não sei como é que é. Tanto que tem algumas coisas que eu não gosto do gosto ou do cheiro, eu falo para o paciente, vê o que você acha desse enxaguatório novo que saiu. Aí eu falo, nossa, não gostei. Tem alguns, essa questão de sabor e de gostar do cheiro e do sabor é muito particular, né? Tem gente que gosta de menta, tem outros que gostam de tutti-frutti, tem pessoas que odeiam todos e não querem sabor nenhum, né? Quem não gosta de sabor nenhum tem que manipular mesmo esse flúor para bochecha. Então, vou dar uma resumidona aqui, né? Então, vamos fazer sempre a limpeza periódica a cada 2, 3 meses. Só o seu dentista vai poder falar essa frequência ideal para você. Quem não foi ainda ao dentista esse ano, eu sei que está na pandemia, né? Está na pandemia, estamos em pandemia. Mas assim que possível, marcar a sua consulta, tá? Se você não foi ainda, a gente já está no meio do ano, né? Você não fez a sua limpeza ainda periódica. Sempre ir, porque a prevenção é o tratamento mais barato que existe, certo? A prevenção é você fazer as limpezas periódicas. Com isso, você não vai ter necessidades maiores, que é restaurações, canal e etc. Então, isso custa muito barato frente ao resto. Porque se você tiver que fazer um canal, além do custo do canal, tem o custo da coroa e etc. E seu dente está sendo prejudicado ali, né? Você já teve um processo de cárie, então não tem nada melhor que seu dente natural. Então, sempre invistam em prevenção, marquem periodicamente, coloquem na agenda do celular, eu já fiz a limpeza há 3, 4 meses, está na hora de ir, não desmarquem, mantenham sempre a frequência, porque a prevenção é bem em conta e você vai ter sempre os dentes bonitos. A limpeza periódica também aumenta a qualidade e o tempo de duração do clareamento, porque vai pigmentar menos seus dentes, porque você está sempre limpando, né? Então o clareamento vai durar mais, é uma questão óbvia. E com isso, seus dentes vão ficar sempre bonitos e você não vai ter nenhum problema, tá bom? Então, vou me despedindo aqui de vocês. Hoje foi mais um bate-papo aí informal para falar, né? Que esse assunto tá na moda aí, que é o clareamento. Mas falar para vocês também dos problemas aí, do perigo de você utilizar essas pastas que estão comprando pela internet, essas de carvão. E também utilizar pastas com peróxido. Não vai embora, não. Eu vou. Tá bom? Não comprem pastas clareadoras, pastas com peróxido. Não usem isso, por favor, tá? Por favor, comprem pastas normais. Sem falar marca, mas Colgate normal. Não precisa gastar dinheiro com pasta, tá? Pasta não pode ser abrasiva. Não pode ser... Você pega nela e é grossa. Peguem a pasta que vocês utilizam em casa, põe um pouquinho no dedo e vê se ela é grossa. A pasta de dente não pode ser grossa, ela não pode desgastar a camada superficial do seu dente. Você tem que escovar várias vezes ao dia, isso não pode causar desgaste da camada superficial do dente, né? Então,
Dessa forma você não vai ter problemas de sensibilidade nem de desgaste e abrasão do esmalte. Um beijão para vocês, bom final de semana. Espero que logo estejamos aí juntos novamente, eu esteja trabalhando normal, né, para ver todos aí de novo, fazer muitas limpezas, clareamentos, deixar o sorriso de vocês bem bonito. Um beijo, até mais.